papilomavírus humano, o famoso HPV, é o principal causador de câncer de colo de útero. Esse tipo de câncer mata milhares de mulheres todos os anos no Brasil. Ele não é só o causador do câncer de colo de útero, mas também do câncer de garganta, pênis, vulva e ânus. E o mais preocupante é que, segundo o Instituto Nacional de Câncer, considera que 75% da população sexualmente ativa vai entrar em contato com HPV em algum momento da vida. Infelizmente, esse é um problema que afeta homens e mulheres mundialmente. Hoje vamos falar sobre a vacina HPV-4 produzida pelo Instituto Butantan. Ela protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus. Esses são os principais causadores das verrugas genitais e também causam 70% dos casos de câncer de colo de útero. Vem ver com a gente qual a importância dessa vacina para a nossa saúde. A vacina HPV-4, também conhecida como vacina quadrivalente do HPV, é criada aqui no Instituto Butantan. A ideia do desenvolvimento da vacina aqui no Butantan veio a partir de uma necessidade, pois trazer a vacina, que era trazida do exterior, começou a ficar muito cara. Além disso, o câncer de útero e várias outras doenças decorrentes do HPV estavam muito em alta, então eles precisavam achar um jeito mais barato e mais eficiente de conseguir vacinar as pessoas. Bom, por conta disso, foi feita uma parceria com a farmacêutica americana MSD, que por meio de uma parceria de transferência de tecnologia, permitiu que a vacina do HPV fosse produzida aqui no Butantan, com uma qualidade internacional e uma tecnologia chamada VLP. Por fim, a vacina passou a ser totalmente produzida aqui no Brasil pelo Butantan, aumentando nossa autonomia na produção de vacinas e reduzindo os custos internacionais. Em 2014, o SUS deu um grande passo. Eles começaram a oferecer gratuitamente as vacinas para as meninas. Posteriormente, eles começaram a dar para os meninos também. Atualmente, mais de 28 milhões de vacinas foram aplicadas no Brasil. O princípio ativo utilizado para a produção dessa vacina é a proteína L1. Existem nessa vacina 4 tipos de proteína colocadas nela, que é do HPV6, o 11, o 16 e o 18. O motivo de escolherem essa proteína é por causa do seu potencial de formação de VLPs. Isso significa que ela consegue se auto-organizar em estruturas que imitam o capsídeo viral do HPV. E como não possui material genético, isso gera uma resposta imune robusta e segura, com uma produção de anticorpos neutralizantes específicos. Para produzir essa vacina de forma segura e eficaz é utilizada a técnica de DNA recombinante, que envolve 5 etapas. Primeiro, identifica-se o gene de interesse, que é o gene L1, responsável por produzir a proteína L1. Depois, esse gene é retirado e colocado em plasmídio, que é uma pequena molécula de DNA. Em seguida, o plasmídio é inserido em uma levedura que passa a produzir a proteína L1 como se fosse dela. Então, essa proteína é retirada e purificada e misturada com outros recipientes para a formação final da vacina. Agora a gente vai falar sobre a vacinação do HPV, conforme a recomendação do SUS. Exato. Nós vamos tentar destrinchar o calendário vacinal de forma que você entenda como funciona a vacinação para cada tipo de grupo. Nessa primeira linha, temos meninas e meninos dos 9 aos 14 anos sendo o público-alvo. Eles tomam somente uma única dose e isso é considerado alto. Eles também tomam essa vacina durante esse período porque acontece a proteção antes do início da vida sexual para proteger a infecção do HPV. Na segunda linha, se atende às mulheres que sofreram abuso sexual. A sua indicação é para mulheres de até 45 anos e a sua dose irá depender da situação da mulher. A sua necessidade é considerada muito alta. Nesse contexto, a vacina faz parte do cuidado integrado, fornecendo apoio e prevenção para essas mulheres. Para pacientes que possuem condições que afetam o sistema imunológico, como portadores de HIV, pacientes oncológicos ou pessoas que passaram por transplantes
A faixa etária de vacinação se estende dos 9 aos 45 anos. Estes também necessitam de um esquema vacinal maior, com 3 doses, que vão entre 0 meses, 2 meses e 6 meses. A vacinação para crianças menores de 9 anos ainda não é recomendada. Não existem estudos robustos o suficiente que comprove a eficácia e a segurança da vacina nessa idade. E é por esse motivo que a classificação da vacinação nessa idade é considerada como baixa. Agora, para adolescentes entre 15 e 18 anos que por algum motivo não completaram o calendário vacinal inicialmente, a necessidade de vacinação é média. Embora possam se beneficiar da imunização, as prioridades do SUS são específicas. Para isso, esse grupo vai ser avaliado individualmente por orientação médica. Para os adultos saudáveis maiores de 18 anos, é um pouco diferente. Mesmo que a vacinação seja benéfica, a sua necessidade é classificada como média. Isso ocorre porque a pessoa pode ter tido um contato prévio já com o vírus ou pela resposta imunológica diminuída por conta da idade, assim diminuindo a sua eficácia. Cada grupo possui um profissional de saúde que ajuda na vacinação ser segura e eficaz. Com isso, o SUS ajuda pessoas vulneráveis contra o HPV. Isso mesmo. Esperamos que vocês tenham entendido a lógica por trás do calendário vacinal e a importância de cada indicação. Eu queria saber se vocês enfrentam muitas vezes, frequentemente, faltas de doses ou problemas logísticos com frequências. Se vocês é comum faltar vacina, principalmente HPV4, aí na UBS para vacinar as pessoas. Sim, isso é bem recorrente, porque a vacina vem para a regional, que a gente participa, e de lá são feitas as distribuições para cada cidade. Às vezes nem a distribuição não é bem feita, e aí por isso que acontece, né? Essa questão de transporte da vacina também, que pode estar perdendo doses e na vacina não fica tão eficaz. Ah, sim. Então, aí acaba até mesmo perdendo a dose, né? Porque não tem como armazenar corretamente durante o transporte, não é? E isso também complica, porque chega quando chega próximo das campanhas de vacina, e aí pode ser que atrase o calendário vacinal e por causa disso, não é? Isso atrasa bastante, porque a questão da nossa vacina mesmo é transportada em cartas térmicas, e aí, às vezes, a questão de cidade ser longe e termina prejudicando algumas doses. E a gente fica com doses menos do que o público-alvo que a gente tem para atingir. Quando vocês recebem essas vacinas frequentemente, elas são reabastecidas conforme vocês pedem, ou tem um tempo que eles dão para poder reabastecer o estoque? Geralmente o Ministério da Saúde sabe o público de cada cidade que a gente trabalha, e aí a gente faz uma nota já em cima daquele público que ele deu para a gente faz a solicitação das doses, geralmente de 7 a 15 dias a gente recebe as doses. E como é feito o registro e o acompanhamento das doses aplicadas? Primeiro a gente atrasa na caderneta de vacinação, que é o cartão de vacina do adolescente, e a gente tem 2 programas, tem o CPNI, que a gente bota, e tem o PEC. E aí, no caso, o próprio adolescente pode acompanhar a sua vacina no SUS digital, a partir de 15 dias da vacina, já está tudo lá. E isso automaticamente faz com que o governo, o ministérios e os serviços de saúde sejam notificados das doses que foram aplicadas. É isso? Sim, a gente tem acompanhamento de todos os adolescentes que foi usado as doses. Ah, entendi. Como é que você costuma fazer para tranquilizar os pacientes ou responsáveis que têm medo dessa vacina? Você utiliza alguma artimanha para convencê-los que isso é saudável e o que deveria ser certo a fazer para proteger eles? A gente sempre orienta, como essa vacina geralmente funciona como campanha escolar, a gente entra em contato com os colégios e o colégio pede a liberação dos pais. Às vezes até o próprio pai vai no posto mesmo vacinar diretamente, e a gente sempre orienta que é uma vacina que trata do câncer do colo do útero,
E aí eles acham que essa vacina só é para meninas, e não, tem a questão dos meninos, tem câncer no pênis, câncer na garganta, câncer de ânus, e entre outros. Ah, sim. Então, você percebeu uma melhora na aceitação da vacina nos últimos anos? E como é uma vacina novata, tipo de 8 anos mais ou menos, no início da que ela foi implantada na rotina, teve uma alta vacinação. Aí depois teve uma grande queda de vacinação. Aí, ultimamente, ela foi implantada no calendário escolar, para a gente fazer as vacinas escolares, com ajuda de professores, ajuda de divulgação. Melhorou mais essa questão de a quantidade do público para tomar a vacina. Mesmo Inclusive, só acrescentar, inclusive, agora mesmo, o Ministério da Saúde está com uma intensificação de jovens de 15 a 19 anos que deixaram de tomar vacina no período que a gente mais procura, que é o público-alvo da gente, que é de 9 a 14 anos, independente se tenha iniciado ou não a vida sexualmente, mas isso não proíbe de estar tomando essa vacina. A gente está procurando os jovens de 15 a 19 anos para a gente vacinar. Iniciou-se aqui em São Paulo o calendário da vacinação com a vacina do HPV-4. Estão vacinando as crianças de 9 a 14 anos nas escolas. Estamos aqui em frente a uma dessas escolas e vamos falar com uma das mães. Bom dia, você vacinou seu filho hoje? Eu não vacinei minha filha e nem vou vacinar. Eu recebi uma notícia no Facebook que falam de várias crianças em Bertioga, aqui em São Paulo, tiveram um desmaio após tomar essa vacina. Além disso, essa vacina causa esterilidade, desmaios frequentes e eu não vejo sentido nenhum eu vacinar uma criança contra uma doença sexualmente transmissível. Estamos aqui também com outra mãe. Você vacinou seu filho? Eu vacinei, foi a melhor coisa que eu fiz com o meu bombom. Gente, essa vacina é tudo, eu super indico. Viva o SUS! Você é maluca! Bom, as mães entraram um pouco em discordância e para esclarecer alguns pontos, encontramos aqui uma estudante de medicina que estava pela região. Bom dia, o que você tem a dizer sobre? Bom dia, tudo bem? Eu sou a Ana, sou estudante de medicina e eu vim trazer algumas informações que eu aprendi na faculdade para vocês. Bom, como uma das mães trouxe para gente o caso de Bertioga, que uma das alunas desmaiou após tomar a vacina, esse caso ele foi investigado e foi provado que o desmaio não teve nenhuma relação com a vacina. Na verdade, foi causado pelo evento estressante. A menina tinha medo de agulhas, tinha medo de tomar vacinas e isso acabou fazendo com que ela desmaiasse pelo medo. Além disso, um estudo produzido pela Fiocruz, no estado da Bahia, nos anos de 2009 até 2019, provou que houve uma queda de 88% dos casos de verrugas genitais após a introdução da vacina no calendário vacinal em 2014. Isso é mais uma prova de que a gente deve vacinar os nossos filhos e que isso é importante para a saúde dos jovens e para o futuro deles. Muito obrigada por esclarecer esses pontos. Eu sei que vai ser muita ajuda para os nossos espectadores, aqueles que estão nos assistindo, e realmente da importância dessa vacinação. A questão de hoje, o que nós preferimos chamar de hesitação vacinal, que é ou a recusa ou o retardo de fazer ou de aceitar uma vacina disponível facilmente, como é o caso da vacina do HPV, não ocorre no Brasil exclusivamente, é um problema, a gente pode caracterizar como sendo um problema de grandes dimensões em todo o mundo. As razões para uma eventual recusa de uma pessoa, ou da família de uma pessoa, de fazer uma vacina que é disponível, tem uma série de razões. Praticamente todos os estudos que se tem a respeito disso colocam como principal motivo, que todos os estudos, praticamente sem exceção, é medo de eventos adversos. Essa é disparadamente a razão citada como a mais importante de todas. No caso da vacina contra o HPV, ou vacina do HPV, essa questão se coloca desde que a vacina começou a ser utilizada. Não apenas no Brasil, nesse caso também, mas em outros países, né, de várias dúvidas quanto a eventuais eventos adversos da vacina foram colocados desde o começo, então, da vacinação, e isso certamente
dificulta as coberturas vacinais mais elevadas que se deseja obter com isso. Uma das coisas que cita, né, em relação à vacina do HPV, além da questão do receio de eventos adversos, uma questão que é citada, como a vacina é recomendada, inclusive no próprio Programa Nacional de Imunizações, no início da adolescência, é que, na realidade, estimular a vacinação do HPV, que isso, de alguma forma, levaria a um estímulo na permissividade sexual, em atividade sexual. E que esta permissividade aumentada pelo fato de se estar dando uma vacina que previne contra doença sexualmente transmissível, na verdade, aqui no Brasil, pelo que a gente sabe, nunca se mostrou como sendo uma causa muito importante de recusa vacinal. Embora isso sempre seja citado, mas não parece que isso seja realmente um problema muito grande. No caso específico da vacina do HPV, a vacinação de adolescentes é um desafio muito grande, por uma série de razões. Desde as mais simples, fala, bom, a mãe, numa criança dos primeiros meses de vida, ela carrega a criança, leva a criança para vacinar, sente uma responsabilidade muito específica de levar a criança para fazer a vacinação. À medida que o tempo vai passando, essa coisa vai diminuindo, e na adolescência, por características que eu acho que vocês conhecem bem, há dificuldade em levar o adolescente para fazer a vacina, há dificuldade em convencer a família a levar o adolescente para fazer a vacina, e as baixas coberturas que a gente tem atualmente em relação à vacina do HPV não é surpreendente, especificamente porque se trata de uma vacinação de adolescente. Então, as estratégias que se utiliza, não é? Já pensando um pouquinho para frente, estratégias que se utiliza para aumentar as coberturas vacinais em adolescentes, aqui uniformemente é citada como a de mais sucesso em todo o mundo, é vacinação escolar. Essa não é a única, não é uma indiscutivelmente, porque a experiência é geral. Estimular e, de alguma forma, programar de uma forma que isso não seja um quebra-galho em um certo momento, mas que se estabeleça como um programa do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, no meu modo de ver, pelo menos uma prioridade. Por que essa estratégia tem que ser estimulada? A experiência de outros países, não é? O que se verifica é que você pega países como a Austrália, por exemplo, que tem um programa de vacinação escolar muito forte, não é? O sucesso, as coberturas vacinais são sempre muito elevadas. E o que a gente já verificou quando tentou estabelecer programas de vacinação em escola é que, se a coisa for bem feita, se a vacinação for bem programada, sem dúvida se consegue aumento de coberturas expressivas. Ao se fazer a vacinação escolar, né, evidentemente, você precisa trabalhar no segundo aspecto, que é fake news em relação a eventos adversos. Aí, nisso aqui, eu colocaria da forma mais simples possível, que é informação. Assim como outras vacinas, a HPV-4 também pode apresentar efeitos adversos, mas em sua maioria são efeitos leves. A maioria das pessoas vai apresentar dor no local da aplicação. Algumas pessoas podem apresentar febre baixa, cansaço ou dor de cabeça. São efeitos normais do organismo. Significa que seu sistema imune está reconhecendo o vírus e se preparando para proteger contra ele. As reações graves são muito raras. Segundo a Anvisa, em 2023, a taxa de reações graves foi de menos de 1 para 1 milhão de doses aplicadas no Brasil. As contraindicações da vacina são mulheres gestantes e pessoas que apresentam anafilaxia a alguns componentes da vacina. Um estudo publicado em 2020 na Escócia comprovou que as mulheres que tomaram a vacina contra o HPV antes dos 17 anos possuíam 88% menos chance de desenvolver o câncer no colo do útero. Nessa mesma época, a Suécia publicou um estudo onde comprova essa mesma porcentagem de diminuição do risco de desenvolver o câncer no colo do útero, além de comprovar que as mulheres
que tomaram a vacina após os 17 anos possuíam apenas 53% menos de chance de desenvolver o câncer no colo do útero. Ou seja, essa vacina é altamente eficaz, mas ela também precisa ser tomada o quanto antes pelas adolescentes. No desenvolvimento do trabalho, visitamos locais como o Instituto Butantan, que é quem produz a vacina HPV-4. Visitamos também um consultório de um médico pediatra que trabalha com as vacinas e também falamos com enfermeiros que aplicam vacinas. Esse contato foi muito importante para a gente conhecer a importância da vacinação e também como elas protegem a saúde da população. Esse trabalho também permitiu a gente entender por que a gente toma essa vacina tão cedo e como que ela impacta na nossa sociedade. A vacina do HPV representa um marco na história da saúde pública. Ela é resultado de esforço coletivo, de anos de pesquisa e dedicação de seus desenvolvedores, além de representar uma chance única da população conseguir se prevenir contra uma doença muito grave. Entendemos o simples, que não se vacinar é perder a chance de se proteger contra uma doença séria. Percebemos também que é o mais essencial que precisa para atingirmos os objetivos completos da campanha e cobertura vacinal é apenas a informação, porque todas as pessoas querem se proteger de todas as doenças, então elas precisam apenas de apoio, informação e esclarecimento. Apesar desse trabalho ter sido muito cansativo, muito longo, de ter havido muitas brigas entre a gente, foi um trabalho muito inspirador de se fazer, muito legal. Conhecemos muitas pessoas muito boas no que eles fazem em relação à vacina e tudo isso. Então, como última frase que a gente gostaria de deixar seria que vacinas salvam vidas.